Emoções. É engraçado, né? A gente sente o tempo todo, mas se parar para pensar o que elas são mesmo, aí a coisa complica um pouco. São universais? Tipo, todo mundo sente medo igual numa montanha-russa? Ou é algo que a gente aprende? Sabe, como sentir vergonha numa festa por algo específico? As fontes que a gente está usando hoje são acadêmicas, elas mergulham fundo nessas teorias. Mas a pergunta base é essa: o que é uma emoção, afinal? Algo mental? Físico? Ou, sei lá, outra coisa? Olha, essa é a pergunta de milhões, né? Porque desarma pela complexidade. As emoções têm essa cara dupla. Parecem super-humanas, sofisticadas, mas ao mesmo tempo, básicas, quase animais, sabe? A gente sente que tem uma base biológica ali, da evolução e tal. Mas é impossível negar o peso da cultura, da sociedade, na forma como a gente vive e mostra essas emoções. É difícil ter uma definição única que pegue tudo isso. Certo, ok. Vamos tentar organizar um pouco isso. As fontes que a gente viu trazem basicamente 3 jeitos de olhar para a coisa: a perspectiva evolucionária, a social e uma que foca mais no processo emocional mesmo, como acontece na hora. A nossa ideia aqui é entender como cada uma dessas lentes ajuda a ver o que a gente sente de um jeito diferente. Que tal começar pela mais antiga, talvez? A evolucionária. Emoção como ferramenta de sobrevivência. Exato. A ideia central aí é que as emoções mais básicas, né, elas teriam sido selecionadas lá atrás, na evolução, porque ajudavam nossos ancestrais a lidar com problemas que sempre apareciam. As fontes dão o exemplo do medo, tipo um alarme para fugir do perigo, ou como Cosmides e Tubes sugerem, o ciúme sexual como um jeito de proteger relacionamentos importantes para a reprodução lá no passado. O Plutchik também fala disso, de emoções primárias, raiva, alegria, medo, que a gente vê até em outros animais. Isso sugere que são raízes bem antigas mesmo. Mas espera aí. Se isso foi selecionado há tanto tempo, como é que a gente pode ter certeza dessa função original? Quer dizer, traço psicológico não vira fóssil, né? Isso não deixa a prova meio difícil. Precisamente. É aí que mora a grande dificuldade metodologicamente falando. É muito complicado provar, com dados empíricos, que uma emoção específica evoluiu para aquilo milhões de anos atrás. E essa dificuldade toda, ela acaba abrindo uma porta bem interessante para outra visão, a social, a cultural. Porque se essa base biológica inata é tão difícil de cravar, será que as emoções não são, na verdade, mais construídas? Algo que a gente aprende no nosso meio? É um contraste bem forte, né? As fontes trazem exemplos ótimos disso. Emoções que parecem muito específicas de certas culturas. Mencionam o fago, lá do povo Ifalok, que é uma mistura de compaixão, amor, tristeza, algo assim. Ou o amai japonês, que tem a ver com um sentimento de dependência, mas uma dependência afetuosa. E mais do que só emoções diferentes, a cultura dita regras, sabe? Regras bem claras de como e quando a gente deve sentir e como deve expressar. O Avery, por exemplo, ele detalha as regras da raiva na cultura americana. Quando é ok ficar com raiva, de quem, como demonstrar. É quase um roteiro invisível mesmo. Pensa na diferença: sentir raiva no trânsito versus numa reunião de trabalho. As regras são totalmente outras, né? Nessa ótica, a emoção vira quase um papel social que a gente desempenha. Aqui a coisa fica realmente interessante. A gente sai um pouco do porquê histórico ou cultural e entra mais no como a emoção acontece. Agora, no momento. E aí, as fontes mostram um debate central. As emoções precisam de pensamento, de avaliação consciente. São as teorias cognitivas, né? Tipo assim, a forma como eu interpreto uma demissão é que vai gerar raiva ou alívio. Ou elas são mais automáticas. Reflexos, que são as teorias não cognitivas. O exemplo clássico são os programas de afeto do Ekman para surpresa, nojo. Exatamente. E essa diferença, se é cognitivo ou não, tem implicações
enormes. Se as emoções dependem da nossa interpretação, da cognição, bom, talvez a gente tenha mais controle, né? Poderia mudar como a gente pensa sobre a situação para regular a emoção. Agora, se forem mais automáticas, não cognitivas, isso explicaria porque às vezes parece que elas tomam conta da gente, sabe? Vem do nada. E dentro dessa discussão do processo, tem uma ideia fascinante que teóricos como o Damasio, o Prince, resgataram vinda lá do William James, a teoria do feedback somático. Feedback somático. Isso tem a ver com o corpo reagindo, né? As sensações físicas. Tem tudo a ver, mas a sacada aqui é bem radical. E se a emoção for a própria percepção dessas mudanças no corpo? Quer dizer, o coração batendo forte, a respiração ofegante, o músculo tenso, a sensação disso é o medo, não é só um sintoma. O Damasio ainda vai além, com a ideia do loop como se. Ele sugere que nosso cérebro pode até simular essas sensações corporais e aí gerar o sentimento emocional mesmo sem a reação física completa lá embaixo. Isso mostra uma conexão mente-corpo, nossa, incrivelmente íntima. A mente meio que criando a nossa realidade emocional. Uau! Então, juntando tudo isso, parece que não tem uma resposta única, né? Uma teoria que explique tudo. As emoções são um fenômeno complexo. Um coquetel, sei lá, que mistura a nossa herança biológica, evolutiva, com a influência gigante da cultura, do que a gente aprende, e mais esses processos internos, que podem ser cognição ou reações do corpo que a gente sente. Perfeitamente colocado, é isso mesmo. Cada perspectiva ilumina um pedaço do quebra-cabeça. A evolucionária olha para o porquê lá de trás, a social investiga o contexto cultural, as regras aprendidas, e as teorias de processo tentam entender como a emoção acontece agora, seja pela cognição, por automatismos ou pelas sensações do corpo. A compreensão mais completa provavelmente vem de tentar integrar essas visões todas. Fica então talvez uma reflexão final para quem acompanha a gente. Será que pensar sobre as emoções, usando essas lentes diferentes, vê-las como possíveis ecos do passado evolutivo, ou como papéis sociais que a gente aprende, ou como avaliações que a nossa mente faz, ou mesmo como uma sensação do nosso próprio corpo? Será que isso pode, de alguma forma, mudar a nossa relação com o que a gente sente no dia a dia? Reconhecer essa complexidade toda por trás de um sentimento, talvez ajude a gente a entender melhor, né? A lidar melhor. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.